Pai Celestial, muito obrigado porque podemos estar na Tua presença, estar mais uma vez reunidos, ainda que distantes fisicamente, mas próximos na comunhão, no amor, na gratidão, na esperança, na fé. Obrigado, Deus, por este tempo que o Senhor nos permite estarmos aqui. Pai, que o Senhor continue abençoando cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que estão nesse momento, Senhor, nas suas casas, nos seus lares, aonde estiverem, ó Deus, sintonizados, Senhor, aqui conosco, Senhor, por meio do Facebook. Que o Senhor continue a ministrar na vida de cada um, ó Deus. Aqueles que estão aqui perto, em Rio Negro, Senhor, aqueles que estão distantes, longes, mais próximos no amor e na comunhão, Deus. Aqueles que estão aqui em Mafra, Taiópolis, Pissarras, Curitiba, Campo do Tenente. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de adentrar em cada lar, ó Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito boa noite, meu querido, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, né? Você que está entrando agora, nós estamos na nossa reunião de imersão, a qual todas as segundas-feiras nós realizamos aqui na igreja, e agora de forma virtual. Estamos adentrando também na sua casa, no seu lar, para compartilharmos desta palavra maravilhosa de Deus. Seja muito bem-vindo e você pode continuar estudando a palavra de Deus aqui conosco. Esta é uma reunião que nós denominamos imersão, né? Imersão na palavra, onde procuramos mergulhar num estudo da Bíblia. E fazemos isso de forma sequencial. Então você que está conosco hoje pela primeira vez, na próxima segunda a gente continua. E assim vamos nos aprofundando cada vez mais naquilo que Deus, através da palavra, deixou para nós. Assim que passar esse período, né, esse tempo de quarentena, se você quiser estar conosco, nós estamos aqui em Rio Negro, no centro de Rio Negro, próximo a COFME, aqui na rua Bom Jesus, número 236, ao lado da Odonto Excellence. Ok? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 1, você que tem a sua Bíblia aí, senão você pode nos acompanhar pela nossa web aí, que você vai também colocar. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Queridos, eu e você, antes de conhecermos a Jesus, ou antes de Jesus vir a esse mundo, nós éramos escravos do pecado. Mas quando Jesus veio e morreu, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A carta de Paulo aos Gálatas, ela trata exatamente desta liberdade que nós temos alcançado por meio de Cristo Jesus. Nós já não somos mais escravos, nós já não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Então, queridos, se estamos em Cristo Jesus, se você que está me assistindo já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você já recebeu Ele no seu coração, então não há mais condenação sobre a tua vida, querido. Romanos capítulo 8, aliás, se você ler o capítulo 8 todo de Romanos, você vai ver que ali nós encontramos uma coluna da nossa fé. Agora não há mais, ou seja, antes havia, queridos. Havia sobre uma humanidade uma condenação, sobre a humanidade pairava a condenação do pecado. Quando Adão pecou, toda a humanidade em Adão restou condenada, porque todos nós estávamos em Adão. Estávamos potencialmente em Adão. Então, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, toda a humanidade pecou, e por causa disso, estavam debaixo de uma condenação. Mas em Romanos, capítulo 8 diz, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, outrora havia, mas Jesus veio e nós estamos celebrando a semana da Páscoa, nós estamos celebrando a semana da morte, e eu já vou falar um pouquinho por que Jesus teve que morrer, por que o sangue de Jesus teve que ser derramado. Mas antes de chegar nisso, havia uma condenação sobre toda a humanidade. A humanidade estava debaixo de condenação. A humanidade estava condenada. Mas Paulo diz, agora já não há mais condenação. Olha que maravilha, queridos. Agora já não há mais condenação. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Agora, em Cristo, nele, nós podemos viver uma vida abundante. Você e eu temos o privilégio, queridos. Ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É esta vida que Jesus deu para nós. Alguns imaginam que a vida com abundância é apenas lá na eternidade. Não, queridos, nesta vida mesmo. O que Jesus tem para nós é esta vida com abundância. E abundância é algo farto, é algo grande, não é algo com medida. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, diz que Deus o ofereceu Jesus Cristo para propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando sua justiça e sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos, nós estávamos condenados. A humanidade estava condenada. Mas Jesus veio a este mundo e Ele derramou o seu sangue. E talvez você pergunte, mas por que Jesus teve que derramar o seu sangue? Eu me recordo que quando eu era criança, quando eu era pequeno, e a gente quando é pequeno, a gente imagina as coisas assim, E quantas vezes, ouvindo a história da morte de Jesus, eu pensava, puxa, como eu gostaria de estar ali para não deixar Jesus morrer. Como eu gostaria de estar naquele tempo para que Jesus não morresse. Mas, queridos, era necessário que o sangue de Jesus fosse derramado. Quer saber por quê? Olha o que está lá em Êxodo capítulo 12, dos versículos 3 até o 14. Êxodo 12, versículos 13, do 3 ao 14. Obrigado, Rodrigo. Veja lá.
Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abite, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos aveus, dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês, durante 7 dias. Comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento durante 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa deste ano, depois que o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e a seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos do seu rebanho pertencem ao Senhor. Resgate-o, preste atenção, com um cordeiro, toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-lo, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou da terra da escravidão. Amém? Queridos, este texto fala da origem da comemoração da Páscoa, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, cerca de 1500 anos antes de Jesus. O povo estava escravizado, e Deus havia enviado 9 pragas, né? Todos nós conhecemos a história de Moisés. Deus havia enviado já 9 pragas para que Faraó deixasse o povo sair do Egito, mas nada levava Faraó a permitir. Então Deus enviou a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E Deus então ele faz uma aliança com o povo de Israel para que eles não morressem. E institui então ali a primeira celebração da Páscoa, quando cada família deveria imolar um cordeiro, isto é, um carneiro, né, novo, de 1 ano, imolá-lo para ser comido durante a noite com a família. E o sangue deste cordeiro deveria ser então passado nos umbrais das portas, para que naquela noite, quando o anjo de Deus passasse para exterminar todo o primogênito na terra do Egito, na casa onde ele encontrasse ali o sangue sobre os umbrais da porta, ele não entraria. E Deus então diz: a partir daqui vocês vão comemorar anualmente a Páscoa, para que quando os vossos filhos perguntarem: pai, que festa é esta? Por que nós estamos comemorando? E aliás, querido, domingo você vai estar comemorando a Páscoa. Você pode contar essa história para os seus filhos. E quando o filho mais novo perguntava ao pai durante a festa, durante a celebração, durante a janta, e dizia: pai, por que estamos comemorando esta Páscoa? O pai então contava toda a história, né? No passado, os vossos pais, nossos avós, nossos antepassados estavam escravizados no Egito, mas Deus os livrou, Deus nos deu essa passagem. Páscoa, literalmente, querido, significa passagem. Passagem da morte para a vida, passagem da escravidão para a liberdade. E o que isso tem a ver com a Páscoa que nós comemoramos hoje? Jesus, ele vem a este mundo
E quando ele vem a este mundo, João Batista olha para Jesus, está lá em João capítulo 1, versículo 29, e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos na história de Abraão, e Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, Isaque, e eles estão subindo o monte ali de Moriá. Isaque então olha para o pai e diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E não sei se você lembra da resposta de Abraão para Isaque. Ele diz assim: Jeová Jiré, ou seja, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. E essa pergunta ela fica no ar. E 2000 anos depois desta pergunta de Isaque a Abraão, 1500 anos após aquele sacrifício que os hebreus fizeram e passaram o sangue nos umbrais das suas portas, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. João Batista responde à pergunta que Isaque havia feito a seu pai: onde está o Cordeiro? E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, é por isso que hoje eu e você, cristãos de todo o mundo, celebramos a Páscoa. A Páscoa para nós simboliza a passagem da morte para a vida, a passagem do estado em que nós encontrávamos na escravidão para a liberdade. Eu e você fomos conquistados por Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Assim como no passado, os hebreus tiveram que passar o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, assim também eu e você, ao passarmos o sangue de Jesus nas portas do nosso coração, nós temos a nossa Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida. Romanos, como eu falei, Romanos capítulo 8, ele é um texto que demonstra claramente aquilo que Jesus fez, esta libertação que ele nos deu. Quando Jesus veio ao mundo, então, ele vem como Cordeiro de Deus, e era necessário que ele morresse. Queridos, Jesus, durante a sua vida aqui na terra, ele pregou, ele ensinou, ele curou, ele ressuscitou, ele fez muitos milagres. Mas isso, querido, os profetas poderiam ter feito. Mas havia uma coisa que só ele poderia fazer: dar a sua vida, porque ele era justo. E a Bíblia diz: não havia um justo sequer na humanidade. Então, o Filho de Deus, ele vem a este mundo. Quando interrogado, quando perguntado, ele diz: para isso eu nasci, para isso eu vim. Jesus então responde a Pilatos, que ele havia vindo exatamente para morrer, e morte de cruz, onde o seu sangue foi derramado, onde o seu sangue foi vertido ali, para que eu e você tivéssemos, por meio do sangue dele, a nossa libertação. Por isso era necessário que o sangue de Jesus fosse vertido. E quando olhamos para Romanos capítulo 5, nós vemos que a Bíblia fala sobre pecados e fala sobre pecado. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o 11, fala sobre pecados. E do capítulo 5, versículo 12 até o capítulo 8, fala de pecado, no singular. Romanos fala que Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8.
pecados. Eu e você, infelizmente, na nossa vida, nós cometemos pecados. O apóstolo João, na sua carta, ele diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Mas Romanos capítulo 5, versículo 12 e seguintes, fala de pecado no singular. Olha o versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado singular entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós pecamos, mas o pecado e a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, eu e você fomos condenados. Eu e você nascemos em condenação. Mas Jesus, ele veio como o último Adão. O primeiro Adão foi tentado no jardim. E no jardim ele pecou. Mas o último Adão, que a Bíblia chama assim Jesus, ele também foi tentado. E é interessante quando você olha a história de Adão e de Eva, eles estavam no jardim e foram tentados. E cederam, pecaram, e o pecado entrou no mundo. Jesus estava também, quando a gente olha, Jesus lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, e Jesus estava ali. E a Bíblia diz que, de repente, ele começa a suar gotas de sangue, e ele fala, Pai, passa de mim esse cálice. Agora, diferentemente do primeiro Adão, Jesus diz assim, contudo, seja feita não a minha vontade, mas a tua. Aleluia. O primeiro Adão, ele cedeu ao pecado. E ao ceder ao pecado, ele permitiu que a condenação viesse sobre o mundo. Mas o último Adão, Jesus, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E ao não pecar, ao aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, a vontade do Pai sobre a sua vida, e ao ser crucificado, eu acho muito interessante o versículo que diz assim, ninguém tira a minha vida, mas eu vou-la dou. Ninguém tirou a vida de Jesus. Foram os romanos, alguém diz, foram os sacerdotes, foram os religiosos da época. Não. A Bíblia diz que Jesus deu a sua vida. Jesus deu voluntariamente a sua vida, queridos. Quando Jesus, ele vê aquela cruz, ele diz, para isto eu vim, para isto eu nasci. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão sobre a face da terra. Queridos, é por isso que quando nós lemos aquele versículo que diz assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Durante muito tempo as pessoas olharam para este versículo, olharam para tomar a sua cruz como símbolo de sofrimento, de martírio. Não, a vida cristã é uma vida sofrida, é uma vida de martírio, é uma vida difícil, é duro. Porque nós olhávamos para a cruz e víamos nela sofrimento. Mas na realidade, quando Jesus está dizendo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus estava querendo dizer, abrace a sua missão, abrace o seu objetivo que eu estou te dando sobre a face da terra. Cumpra o meu propósito, porque a cruz para Jesus era o seu propósito. A sua cruz, querido, a minha cruz, representa o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. Então quando ele diz, tome a cada dia a sua cruz, entre, encarne, tome a cada dia o seu propósito, o seu chamado sobre a terra e cumpra ele.
Esta é a nossa cruz. Queridos, cruz para nós representou um dia de sofrimento. A morte de Jesus. Mas para eu e você, ela representa uma eternidade de glória. Então, não olhe para a cruz como símbolo de sofrimento seu, querido. Olhe para a cruz como missão, como propósito de Deus na sua vida. Por isso que Jesus diz, siga-me, tome a cada dia a sua cruz. Queridos, como é bom quando a gente tem esse entendimento. A gente pode acordar de manhã e dizer, Deus, estou aqui, quero fazer a tua vontade. Qual o propósito seu na minha vida? E abraça a cada dia aquilo que Deus tem para nós. E certa feita eu disse aqui na igreja que nós temos um propósito na nossa vida. Jesus diz, a Bíblia fala, né? De tal maneira, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual o meu propósito? Qual o seu propósito? A Bíblia diz que Deus deu, Deus amou. Jesus Cristo, Ele morreu, Ele se entregou. Mas o versículo diz, para que todo aquele que nele crê. Então, qual o meu propósito? Qual o seu propósito? Levar o Evangelho às pessoas, para que elas possam também crer. Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem leve esta mensagem? Então, qual o propósito que Deus tem na sua vida, querido? Pregar o Evangelho. Isso não significa que você vai estar num púlpito como este, que você vai estar fazendo parte aqui de alguma equipe aqui. Não, não, não. Para cumprir o seu propósito, Deus te colocou na empresa onde você está trabalhando. Para cumprir o seu propósito, Deus colocou você naquela escola, naquele bairro, na repartição, na empresa, aonde Deus te colocou. Ali é o lugar, é o modo como Deus preparou para que você cumpra o propósito. Qual o propósito? Pregar o Evangelho, para que João 3,16 possa se cumprir na sua plenitude. Queridos, quando Adão pecou, a morte entrou no mundo. Romanos, do capítulo 5, do versículo 13 ao 18, vai nos narrar que com uma só transgressão resultou a condenação de todos os homens. Mas por um só ato de justiça resultou na justificação de todos os homens. Olha o versículo 13 do capítulo 5 de Romanos. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre as dádivas e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou por muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por o pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um, a morte reinou, por meio dele muito mais aqueles que receberam a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens.
Queridos, eu e você somos livres, eu e você fomos libertos por causa da obediência de Jesus. Olha o versículo 19. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Queridos, a liberdade que nós alcançamos em Cristo Jesus, a salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus, a vida eterna, a vida abundante, não decorre da sua obediência pessoal, mas decorre da obediência de Jesus. Assim como a condenação veio pelo pecado de Adão, a justificação veio pela obediência de um único homem. É isso que nós estamos comemorando na Páscoa, queridos. É isso que nós estamos comemorando agora. A nossa passagem, a nossa libertação, através do sacrifício de Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus, a oportunidade de salvação veio a todos os homens. O texto não está dizendo que todos os homens são salvos, mas coloca à disposição de todos a salvação. Assim, olha ali, por meio de obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você consegue entender, querido? Que eu e você fomos declarados justos, não pela obra que eu e você praticamos, mas por aquilo que Jesus fez. A herança maldita veio sobre todos os homens, mas a herança bendita vem a todos aqueles que assim desejarem. Jesus, ele morre pela humanidade, para que a humanidade possa ser novamente ligada a Deus. E a oportunidade, ela é dada a todos. E João, no capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Agora, isso não significa que é de graça. Deus nos deu gratuitamente, mas Jesus pagou um alto preço. Quem pagou esse preço? Jesus. E eu e você, querido, eu e você recebemos de graça. Eu e você recebemos sem ter que pagar coisa nenhuma. Não é maravilhoso isso? Não é tremendo isso? Eu e você, por meio da fé que nos é dada por Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Eu e você nos tornamos participantes, nos tornamos filhos de Deus. E nenhuma condenação há sobre a nossa vida. Não porque não pecamos, mas porque Ele tirou o pecado do mundo. Aleluia. Ele é o Cordeiro. Ele nos santificou. Ele nos justificou. Por meio da sua obra, nós nos tornamos
participantes, nós nos tornamos justificados em Cristo Jesus. Queridos, não recebemos o Espírito procedente do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos essas coisas. Sem o poder do Espírito Santo, e na semana passada, se você não nos acompanhou na semana passada, assista, está lá na nossa página no Facebook, você pode assistir a imersão da semana passada, ou você pode assistir lá no YouTube, na nossa página, enfim, no nosso canal. Você pode assistir Abba Rio Mafra, e você vai ver o papel do Espírito Santo de ensinar, de lembrar, de guiar em toda a verdade. Sem o poder do Espírito Santo, nós criamos religiões, mas com o poder do Espírito Santo nós criamos mudanças. O Espírito Santo vem em nós quando cremos que Jesus se fez carne, foi morto, sepultado, ressuscitou, foi elevado em glória e foi exaltado ao lado do Pai. Queridos, é interessante que Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim: como que tão depressa vocês saíram do Evangelho da Graça e novamente têm se submetido a leis, a dogmas. Porque o ser humano, sem o Espírito Santo, ele cria religião. E a religião, ela impõe dogmas, ela impõe restrições, como não toques, não faça, não, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não, querido, em Cristo Jesus nós fomos livres, libertos. E livres para quê? Efésios capítulo 2 diz assim: nós fomos feitos nova criação para boas obras. Aleluia. Então, eu e você recebemos a dádiva gratuita de Jesus, recebemos a graça de Deus sobre a nossa vida, nenhuma condenação está sobre a nossa vida. Opa, então podemos pecar à vontade? Não, querido. O pecado já não mais nos domina, o pecado foi tirado da sua vida, o pecado foi tirado do mundo, para que você agora possa realizar boas obras, para que você possa fazer as obras daquele que te enviou. Jesus lá no Sermão do Monte, ele diz: assim brilhem as vossas boas obras diante dos homens. Para quê? Para que glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. E às vezes a gente acha que esse texto é só para o nosso pai e mãe aqui da terra. Não, quem é o nosso pai? Abba, Pai, Pai Celestial. E como que nós honramos o nosso Pai Celestial? Como que nós honramos a nossa mãe, a igreja? Como que nós honramos? Por meio das nossas boas obras, por meio das nossas atitudes. Quando eu e você, que somos conhecidos como cristãos, praticamos aquilo que é correto, aquilo que é certo, quando eu e você respeitamos as leis, quando eu e você não infringimos as normas aqui da terra, enfim, quando eu e você ajudamos, praticamos aquilo que devemos praticar, nós estamos fazendo as obras daquele que nos enviou, nós estamos praticando obras que honram o nosso Pai Celestial, querido. Algumas pessoas confundem honrar com obedecer. Honrar não significa obedecer, mas significa uma atitude que traz honra. Então, quando um filho faz aquilo que é correto, quando um filho, imagine você que é pai, o dia que o seu filho se forma na universidade, com honra, aquele seu filho tira notas boas, quando o seu filho chega em casa e mostra para você o boletim, você se sente honrado.
Agora, quando você, como pai, é chamado na escola, né? E a diretora, a coordenadora, a professora diz: olha, o seu filho, o Joãozinho, ou sei lá quem, né? O Zezinho, o Leandrinho, o Marquinhos, né? O Rodriguinho, olha, eu estou te chamando aqui, pai, porque hoje ele bateu num coleguinha, ele colocou fogo na lixeira, ele quebrou uma vidraça, ele derrubou a merenda do outro. O pai sai da escola como? Desonrado. Agora, quando o pai é chamado na escola, ou quando numa reunião de professores, né, ou de pais, quando o pai vai pegar o boletim e está lá a nota positiva, né, ou o professor diz: o seu filho, ele é muito comportado, ele é muito educado, ele é muito gentil. O pai sai ali daquela escola honrado. Querido, quando eu e você temos uma conduta que não está de acordo com a palavra de Deus, nós não somos condenados por causa disso. Eu e você já fomos libertos. Eu e você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando eu e você temos uma conduta não condizente com a vida cristã, com as boas obras, com as obras daquele que nos enviou, eu e você estamos desonrando o nosso Pai Celestial. Eu e você estamos desonrando, estamos trazendo vergonha, né? O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então, quando nós praticamos uma conduta não condizente, nós estamos trazendo desonra para o nosso Pai. Mas isso não tem nada a ver, querido, com a sua salvação. Isso não tem nada a ver com a sua justificação, porque eu e você fomos justificados, fomos salvos pela obra de Cristo Jesus. Amém? Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e com o pecado a condenação e a morte, pela obediência de um, nós, eu e você, fomos justificados. É interessante que no início da igreja, a religiosidade, a religião já queria entrar. Nós vemos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 15, versículo 1, Paulo havia sido enviado para pregar o Evangelho. E alguns homens, versículo 1 do capítulo 15, diz assim: alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Olha só, Paulo havia ido a Antioquia, os discípulos haviam implantado a igreja em Antioquia, e de repente, logo depois deles vieram alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos, dizendo assim: olha, se vocês não forem circuncidados conforme os costumes ensinados por Moisés, vocês não serão salvos. Queridos, o que é isso? É religião, é religiosidade, é dogma, é costume, sabe? Eles vão para Antioquia e dizem: olha, vocês aceitaram Jesus, mas agora, além de aceitar Jesus, além de receber Jesus, vocês precisam fazer aquilo que Moisés ordenou. Vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam fazer isso, isso, isso. Você não pode, sei lá o que, tantas coisas que ainda hoje nós encontramos no mundo e na igreja, muitas vezes, na religião, melhor dizendo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha, crente não faz isso, crente não faz aquilo, não faz aquilo outro, mais aquilo outro. E impõe isso como regra de salvação. E aí muitas pessoas recebem a Jesus, mas continuam caminhando como se estivessem aprisionados,
como se estivessem debaixo desses dogmas, debaixo da lei ainda. Mas o texto diz que Jesus nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi o texto que nós começamos hoje. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem novamente se submeter a um jugo de escravidão. Paulo está sendo categórico, né? Jesus nos libertou, agora nós não podemos novamente entrar debaixo deste jugo. Esses homens que desceram da Judéia para Antioquia estavam querendo colocar sobre aquelas pessoas, sobre a igreja de Antioquia, este jugo, este peso. Olha, para vocês serem salvos, vocês precisam, além de terem recebido a Jesus, vocês precisam cumprir a lei de Moisés. Mas pastor, a lei de Moisés, Jesus disse que ele não veio para revogar a lei. Está certo? Jesus diz assim: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus já cumpriu. Então a lei está cumprida. Aleluia. E o texto diz que nós estamos em Cristo Jesus. E se eu e você estamos em Cristo Jesus, em Jesus nós já cumprimos toda a lei. Não tem mais nada para nós cumprirmos. Ele já cumpriu. Olha o que os discípulos, o que os apóstolos resolveram. Lá em Atos capítulo 15. Eles, versículo 7, né, diz assim que depois de uma muita discussão, a gente acha que discussão às vezes é só na igreja atual, né? Mas na igreja primitiva também tinha discussão. Pedro levantou e se dirigiu a eles e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou. Aceitou quem? As pessoas que moravam e que ali em Antioquia, que haviam recebido a Jesus. Deus demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Agora, se Deus os aceitou, Pedro está dizendo, por que então nós vamos colocar sobre eles um jugo? Olha o versículo 9 de Atos 15. Ele não fez distinção alguma entre nós quem? Entre os judeus que cumpriam a lei e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, porque agora, versículo 10, vocês estão querendo tentar a Deus. Olha que forte isso, queridos. Porque vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Versículo 11, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Queridos, você consegue pela sua força, pelo seu jeito, você que está me assistindo, você que é pastor, você que é líder, você que é pai, você que é mãe, você que tem algo, uma liderança sobre a vida de alguém, você consegue viver sem errar, sem tropeçar? Não. Todos pecamos. E Pedro está dizendo então aqui, olha, se nem nós conseguimos, nós que somos judeus, nós que nascemos dentro do judaísmo, se nem nós conseguimos cumprir a lei, agora como que nós queremos impor a essas pessoas a religiosidade? Como que nós queremos impor que elas cumpram aquilo que nem nós conseguimos? Queridos, se a lei fosse suficiente para nos salvar, Jesus não precisava ter vindo. Mas porque a lei não foi capaz, e porque o projeto de Deus é que eu e você fôssemos salvos pela graça, eu e você fôssemos salvos pelo sangue de Jesus.
Versículo 11, né, que eu acabei de ler, diz assim: de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor, assim como eles. Então, o que eu e você comemoramos agora, né? É interessante que o estudo, a gente está fazendo, queridos, e esse estudo ele é dividido em etapas, né? E o que eu tinha para falar essa semana exatamente culmina com a semana da Páscoa, né? Com aquilo que Jesus fez na Páscoa, com o sacrifício de Jesus. Entenda, Jesus, ele veio e por meio da sua morte e da sua ressurreição, eu e você nos tornamos livres. 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 Feituras suas. Nova criação, feituras suas para boas obras. Aleluia. Agora, eu e você, pecado já não nos domina mais, o pecado não está mais sobre nós, o pecado não está sobre a sua vida, a lei não está mais sobre você, querido. Você é livre agora, e com esta liberdade que você tem, você pode praticar obras daquele que te enviou, obras do Pai, obras que honrem a Deus. Mas não são essas obras que vão te salvar, queridos. E não são essas obras que vão te levar para o inferno. Não são os pecados que vão te levar para o inferno. O que leva para o inferno hoje é quando a pessoa não recebe a Jesus, não aceita o sacrifício que Jesus fez por ela. Hoje, queridos, eu e você só vamos para o inferno se quisermos, se rejeitarmos o sacrifício que Jesus fez por nós. Nesta semana que vem nós vamos continuar o nosso estudo, mas hoje a gente entendeu, e eu espero que você tenha entendido, e se você não entendeu, se você quiser mandar alguma pergunta para nós aqui, a nossa reunião aqui de imersão, nós temos essa possibilidade, né, de você enviar perguntas. Se você quiser enviar uma pergunta, você pode enviar aí por meio dos comentários, que nós vamos tentar responder aqui. Mas hoje você entendeu, né, que Jesus necessitava morrer, e ao morrer ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Eu e você pudéssemos ter vida eterna. Pelo pecado de um, pela desobediência de um, a morte entrou no mundo, mas pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Então, se você faz parte destes muitos que já receberam a Jesus, você então foi declarado justo. A sentença que veio sobre a sua vida, querido, estava sobre ele. Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Eu já ministrei isso aqui, já ensinei em algumas outras segundas-feiras, mas para você que está conosco hoje, quando Jesus disse está consumado, em grego é tetelestai. Tetelestai era a expressão usada pelos romanos, pelos povos daquela época, quando alguém recebia uma condenação. Então, esta condenação era entregue ao oficial de justiça, ao centurião, ao responsável por cumprir a pena. E essa pena, então, o condenado era levado para cumprir a pena. E quando ele cumpria a pena, seja se fosse açoite, se fosse prisão, enfim, a pena que fosse, ou a morte, quando esta pena era cumprida, vamos imaginar 40 açoites, 40 chibatadas,
Então, quando o oficial de justiça, quando o centurião responsável cumpria a pena, ele colocava um carimbo sobre aquela condenação. Esse carimbo estava escrito tetelestai, está consumado, está pago. Querido, a sua condenação, a minha condenação, a condenação do mundo, porque pelo pecado de um entrou a condenação no mundo. Aquela condenação, quando Jesus morreu, ele colocou um carimbo, está consumado, tetelestai, está pago. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido, você não pode mais ser condenado se você está em Cristo Jesus. Porque se fosse assim, Jesus teria que novamente morrer. Então, em Cristo Jesus, eu e você, pela morte dele, e aquilo que nós vamos comemorar agora na sexta-feira e no domingo, a ressurreição, nenhuma condenação há. As pessoas hoje só vão para o inferno por rejeitarem este pagamento que Jesus fez. Então, querido, você é livre, livre para honrar o seu Pai através de uma vida digna, através de uma vida de boas obras. Amém? Se você que está me assistindo, você que está me acompanhando hoje, se você ainda não recebeu Jesus, não convidou Jesus, eu quero te dar essa oportunidade agora. Aí onde você está, se você nunca fez uma oração dizendo: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador, né? Eu quero convidar você a fazer isso aí, aonde você está, aí na sua casa, no seu local de trabalho, enfim, onde você estiver me assistindo. Se você deseja, né, se você ainda não fez esta oração, mas você crê que Jesus veio a esse mundo, em carne e sangue, e você quer recebê-lo na sua vida, e você quer se tornar hoje também filho de Deus, então eu quero te convidar aí onde você está, a repetir comigo uma oração, bem simples. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, em carne, em sangue, e eu creio que o Senhor derramou o Seu sangue por mim. E nesta noite, nesta tarde, nesta madrugada, no horário que você estiver ouvindo, diga assim: eu creio que o Senhor deu a sua vida por mim, e que a sua obediência me torna justo. Nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Passe o teu sangue nas portas do meu coração. Amém. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, saiba que Jesus entrou no seu coração. E você é filho de Deus, você é justo, você é santo, não por causa das suas obras, mas por causa da obra dele. Receba esta palavra, comemore esta Páscoa como uma verdadeira libertação na sua vida. Como os judeus que haviam passado da escravidão para a liberdade, eu e você, em Cristo Jesus, passamos da morte para a liberdade. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, mande ali nos comentários ali, mande o seu nome, diga: eu fiz
amém, né? Diga, para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa estar orando por você também. Amém, querido? Nós estamos encerrando a ministração de hoje à noite. Nossos músicos vão estar aqui cantando. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, você pode mandar ali nos comentários, que a gente ainda te responde. Domingo que vem, nossa transmissão, às 19 horas. Vamos ver até lá se já vamos poder nos reunir ou não. Acompanhe, né, as informações que a gente vai mandando pela página do Facebook ou pelo grupo aí que nós temos no WhatsApp. Vá nos acompanhando para saber se já vai dar para ter reunião presencial ou não. Vamos ver, algumas atividades já estão sendo liberadas, mas de qualquer forma, querido, se a gente tiver, mesmo que a gente tenha reunião presencial aqui, a gente vai continuar transmitindo, né? Dê um feedback aí como é que foi a transmissão hoje, né? Eu acho que está melhor, está cada dia melhor. Obrigado ao Rafael, obrigado ao Rodrigo, que tem se esforçado e de uma forma maravilhosa para que estas reuniões, estes cultos cheguem até você. Obrigado ao Cristiano que está aí com a gente, obrigado ao Laertes, ao Rafinha, que hoje estão aqui louvando a Deus. Se você não assistiu da semana passada, então está lá na nossa página do Face. Assista sobre o papel do Espírito Santo. Assista da semana anterior também, né? Aproveite esse momento aí para se encher da palavra de Deus. E você é nosso convidado. Domingo que vem, 19 horas. Se não pudermos fazer ainda presencialmente, acompanhe-nos aí pela nossa página do Face. Na segunda-feira, às 20 horas. E a partir do momento que acabar essa quarentena, então estamos aqui, Rua Bom Jesus, no centro de Rio Negro, próximo aqui a Coffee Me. Você é convidado para estar com a gente. Continue abençoado. Quero fazer uma oração agora pela sua família e depois vamos estar aí com mais uma canção, louvando a Deus e agradecendo. Agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti, Senhor, na Tua palavra, Senhor, nós temos o Teu amor, o Teu carinho, a Tua graça, Senhor, ministrando, Senhor, as nossas vidas, Senhor, falando conosco, nos dando, Senhor, sabedoria, nos dando entendimento, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, para entrarmos e conhecermos a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por cada lar, por cada família que estão conosco agora, que estão nos acompanhando ao vivo nesta transmissão e que depois, Senhor, estarão também alguns assistindo de forma gravada. Que o Senhor esteja agora em cada lar, em cada família, Deus. Afasta da nossa terra agora, Senhor, este vírus. Dá sabedoria aos nossos governantes, Senhor, para fazerem, Senhor, aquilo que é melhor para o povo, Deus, que é melhor para esta terra, Deus. Pai, ser com os nossos governadores, com os nossos prefeitos, ser com o nosso presidente, ser com os nossos membros, os nossos vereadores, aqui de Mafra, aqui de Rio Negro, ser, Senhor, Pai, com cada um agora, Deus, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Querido, continue abençoado, uma ótima semana para você, viu? Que Deus esteja aí com a sua família, com a sua casa. Um abraço a todos aí de perto, de longe, que estão conosco. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar mais um louvor. Com esse louvor estaremos encerrando então a nossa transmissão de hoje à noite.